Que DR foi essa no final desse sétimo episódio da última temporada de Succession? Então vamos lá que temos muita coisa, principalmente sobre Steve e Tom, pra comentar nesse episódio. Olá, personas! Bem-vindos para mais um The Set Stone. Eu sou o Francio e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o sétimo episódio da quarta e última temporada de Succession, com spoilers. Lembrando que eu estou comentando sobre todos os episódios aqui no canal, então dá todos os vídeos aqui no link da descrição. E eu vou comentar sobre esse sétimo episódio que pessoalmente eu gostei muito, principalmente dos minutos finais ali daquela grande discussão que já estava se acumulando durante toda a temporada, assim, várias coisas entre Steve e Tom, esse casal aí complexo, que eles estavam querendo um falar pro outro, desde o final da última temporada, daquela traição da She, do Tom em relação a Steve, contando para o Logan sobre o plano dos irmãos, e agora finalmente tudo foi jogado na mesa, inclusive muitas coisas mais sobre filhos, etc. Mas vamos comentar desde o começo desse episódio tudo que temos para falar de Steve e Tom. Depois eu vou para Kendall, que também foi uma grande parte aí legal do final do episódio, né? One Crow, diz ele mesmo. No começo do episódio, até antes da abertura da série, nós temos uma cena entre a Steve e o Tom, que o Tom, entre aspas, leva um café na cama pra ela, que nem foi ele que preparou, e ele dá um presente ali de um escorpião, dizendo que os dois se matariam, né? Os dois têm uma relação realmente bem tóxica, isso aqui eu já falo há muito tempo, acho que o presente simboliza isso. E até depois, na discussão deles, a Steve fala que o Tom é uma cobra, o que eu já disse aqui em vários vídeos, né? O Tom é a pessoa mais cobra de toda essa série, ele fala com tudo e todos, etc, sempre para poder se salvar, e a Steve expõe isso na última conversa que eles têm. Então o presente, né, acho que ele relaciona, ele tá tanto ali no começo do episódio, tanto na discussão final ali, o quanto os dois meio que se matam entre si, o quanto que os dois têm uma personalidade muito cobra, assim, no sentido de serem pessoas totalmente ligeiras e políticas e querendo sempre sobressair ali e tentando ver o lado deles. Estão errados? Não. Porém, para um casal, não sei se seria a melhor maneira, né? Porque um acaba não pensando no outro, né? De certa forma. Eu acho que realmente, nesse relacionamento, eu vejo a Shiv como uma pessoa um pouco mais autoritária dentro disso do que o Tom. Porém, o Tom também é aquela pessoa que não dá para negar que ele tá ali pelo poder, né? Então, será que ele casou com a Shiv só pelo poder? Acho que tem sim muito disso nesse momento. Mas agora, antes de comentar sobre isso, eu tô comentando muito sobre essa discussão, vamos para antes, né? Vamos para as coisas que aconteceram com o Tom e a Shiv durante o episódio. Primeiramente, no último episódio, levantaram uma questão realmente que eu acho bem estranha, né? Por que que o Tom, quando tava tendo as relações sexuais com a Shiv no último episódio, não percebeu que ela estava grávida, né? Porque ela está ali de uns 4 ou 5 meses, então já daria um pouco a perceber, né? E ele não percebeu. Acho que ficou realmente esse furo aí da série, não comentaram sobre isso. Mas ela está grávida ainda, tal, e isso reflete bastante na fala final do Tom, de que ela não merece ter filhos, né? Mas vamos chegar lá. E depois a Shiv aposta no cavalo errado nesse episódio, né? Porque ela tá conversando com os irmãos e ela dá o plano, né, dos irmãos pro Madison, falando que eles pretendiam barrar o acordo em relação à parte jurídica, né, de que haveria algum problema em relação a isso e de que o governo não aprovaria esse acordo, né? Então eles conversam com aquele carinha que inclusive é o que já teve relações com a Shiv no passado, né? E o Tom fica bem reticente em relação a isso, que é o Nate, e tá envolvido lá no ex-chefe da Shiv, lá na primeira temporada, que ela fazia campanhas políticas, né, o Gil. E beleza, né, esse é o plano deles, e a Shiv explana tudo pro Madison, ela fala tudo e ele vai lá pra festa pra tentar resolver toda essa história. Porém, é assim, eu já teorizei nos últimos episódios que o Madison poderia ser assim, ele tá tentando jogar, etc. Só que eu acho que, né, chega à conclusão desse episódio que não, ele é só um burrão mesmo, ele é só um babaca, sem grandes achievements de inteligência mesmo, porque ele não mal consegue conversar com as pessoas, a Shiv que tem que fazer todo o trabalho ali, e ele depois se torna completamente infantil. O Greg realmente ajudou muito o Tim Kendall nesse sentido, né? Foi lá e só o Madison só acabou se prejudicando em relação a Eba, que já tinha se prejudicado, mandando toda a história do sangue, tudo que a gente já ouviu falar. Mas nessa festa mesmo ele se prejudicou total. E além disso, a gente descobre que nem programador ele é, né? Ele seria um grande programador que criou a Gold, que é tipo aí uma rede de entretenimento, e nem deu certo, né? Ele é programador, ele só colocou em uma caixa bonita e a vendeu, né? Como diz a própria Eba. Então, burrinho, né? É uma tá ali só pra vender e pra curtir, né? E se achar muito inteligente, eu vou dar mais por cada ação, que vai impossibilitar. Acho que no final ele só realmente, que nem o Logan falou sobre os filhos lá no segundo episódio, ele só tá dando números maiores. Eu acho que foi isso que ele fez, sem grande inteligência. O twist no último episódio não foi pensado, foi só calor do momento mesmo, ele foi burro e tal.
Eu acho que é mais ou menos isso, né? Ele é meio burro, ele tá ali omitindo dados importantes, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre a discussão dele com o Kendall, mas focando mais na parte dele. Ele tá fraudulando números, né? Então, ele realmente não serve de muita inteligência, mas realmente serviu muitas tretas. E a própria da Shiv, que estava ali, inclusive tem uma conversa com ele sobre ele dar algum cargo para ela depois, muito importante pelo trabalho que ela estava fazendo, um trabalho assim bem grandioso, porque ele realmente é bem inapto ali socialmente. E ele fala, tá, eu vou pensar, não sei o que, não sei o que lá. E no final das contas, a Shiv percebeu, me apostei meu número no cavalo errado, né, no final das contas, e ela chega ali naquela conversa com o Tom pra falar sobre isso, só que o Tom quer falar da vida dele, que ele tá cansado, tudo, uma grande coisa, e começa a ser essa discussão, né, enorme sobre o egoísmo de um lado, o egoísmo de um outro. Eu achei fantástica essa cena, e uma das coisas que eu ia falar dos filhos, da questão da Shiv tá grávida, tudo, é de que o Tom fala de que ela seria uma pessoa tão má, né, que ela não deveria ter filhos, né, e isso é muito o que a mãe da Shiv falou pra ela no finalzinho da terceira temporada, no penúltimo episódio da terceira temporada, ela fala isso também, né. Então, eu não me surpreenderia se a Shiv talvez tirasse esse bebê de alguma forma, não sei, porque realmente estão ali falando isso pra ela várias vezes. E ao mesmo tempo, a Shiv fala sobre o Tom ser cobra, sobre ele estar ali talvez apenas pra angariar poder. E eu vejo sim um pouco de verdade no que os dois estão falando. Acho que é uma chuva de verdades. É um tapa na cara um do outro de verdade, porque eu não vejo nenhum lado que tá errado ali naquela história, né, em relação ao que tá se falando, porque os dois estão errados, né? O que tá se falando, os dois estão muito certos, né? Porque o Tom quer o poder, a Shiv é muito egoísta, sim, ela não pensa muito no Tom, etc. Ela sempre foi muito debochada em relação às pretensões dele, mas também ele tem pretensões egoístas, então é um caos nesse relacionamento e foi fadado ao fracasso desde que se iniciou, né? Realmente pediu o casamento quando o pai dela tava quase morrendo. Assim, uma história bem ruim, né? Então agora vamos ver o que vai acontecer com a Shiv tendo esse bebê ou não, se eles vão ter que conversar novamente. Lembrando que eles falam da traição. E legal que eu gostei que o Tom citou o fato de lá na terceira temporada o Tom ser o escolhido para ir para prisão em relação a toda aquela questão dos assédios nos cruzeiros. E a Shiv meio que pouco se importou. Ela tentou em alguns momentos livrar a cara do Tom em relação ao Logan, mas depois logo esqueceu, também tava ali meio que dane-se, né? E o Tom realmente colocou isso na mesa, achei isso relevante. Então não se esquece de se inscrever, que eu vou comentar sobre as outras partes do episódio. Temos o Roman, temos Connor, temos ainda e o Kendall, né, pra comentar, então vamos lá. A Shiv, no começo, ela fala sobre o Kendall ser Waystar Jesus. Eu achei bem interessante, porque a questão do Living Plus, de vender a vida eterna, né, que realmente é bem bizarro tal. E daí eles têm todo esse plano, eles vão conversando ali com o Nate sobre isso, inclusive a facilidade que o Kendall vende à imprensa dele, fala, não, em torno disso, etc., imprensa livre fica, né, muito longe do que ele tá pretendendo. Ele tá ali vendendo em troca dele conseguir se manter no poder, que era o plano dele do Roman até então. Ah, beleza. Aí temos a discussão do Lucas Madsen com o Kendall, e eles falam, o Madsen tá completamente alucinado, né? Ah, seus números são gays e tal. Porque no final é um grande sujo falando mal lavado, né? Porque talvez o do Madsen seja um pouco pior, porque ele realmente fala que precisaria de 2 índias para comprovar o número de assinaturas a mais que eles dizem ter lá. E a gente sabe pelo episódio passado que o Kendall fraudou, né? Ele realmente inflou os números em relação ao Living Plus, né? As expectativas. Então é um estúdio falando mal lavado, só que o Kendall tá muito mais controlado ali naquele ambiente. Principalmente depois do que se fala pra ele, né? O Nate fala pra ele que você não é o Logan. Então ele tá ali muito mais decidido, e no final do episódio acho que leva a decisão que ele fala lá pro Frank, que também é uma ressonância com a primeira temporada. Não sei se vocês lembram, o Frank foi demitido na primeira temporada justamente por apoiar o Kendall na revolta, tipo, no golpe de estado que ele queria dar no próprio pai, né? Essa relação entre os dois volta nesse momento, com o Kendall falando, e se a gente inverter? E se a Waystar comprar a Gold em vez da Gold comprar a Waystar? Né? Isso seria dentro de um processo bem megalomaníaco, né? Vamos ver se isso vai passar ali no Congresso americano, mas completaria justamente o poder que a gente tá vendo que o Kendall tá querendo ter nos últimos episódios, né? De ele até se livrando do Roman, porque ele fala só há um trono, então há uma coroa. Né? Então, e a coroa será dele, não será mais em caráter provisório, que nem está até esse momento, a gestão deles até esse acordo da Gold, o que não vai mais acontecer, né? Sabemos. Aconteceria, né? Então agora será em caráter
oficial, né, isso acontecendo. Então, o Kendall, todo final de episódio, tá dando aquele sorriso maléfico, e não foi diferente dessa vez. Ele falando que ele quer comprar a Gold, vamos ver se vai acontecer. Lembrando que no próximo episódio nós temos a eleição, nós temos provavelmente um funeral pro Logan, então vamos ver o que vai acontecer. Mas ainda dentro disso, o Greg, eu queria comentar brevemente sobre o Greg, falando sobre que o Tom fala pra ir pro lado dele, e o Greg fala pra ir pro lado do Kendall. Se o Kendall vai estar nessa ambição pelo poder, etc., isso também é bem relevante, né? Essa posição do Greg, lembrando que nós temos a grande teoria de que o Greg vai assumir tudo no final, então é importante a gente ver essas movimentações do Greg, e aqui ele foi muito importante nesse episódio, né? Ele realmente deu ali pro Madison um lugar pra esculhambar, né? Ele ficar completamente humilhado ali dentro do círculo de pessoas super influentes que tava ali naquela festa. Mas retomando o último episódio, retomando até uma coisa em relação a Shiv, eu acho interessante que a gente gosta muito da Shiv, acho que é que ela se vinga e tal, mas é uma picuinha bem besta, né, no final das contas. Porque é também uma vingancinha que ela tá querendo fazer, porque os irmãos humilharam ela, não julgo, faria o mesmo. Mas é realmente também uma coisinha assim bem besta, todos eles são bem bestas em certo sentido, né? Até o Roman, quando vai conversar com a Jerry, né, falando, mas não foi sério e tal, completamente babaca, né? Até a Jerry fala, olha, vocês vão ter que me dar muito dinheiro, e se não expor, eu vou expor as fotos, que nem eu falei no último episódio, acertei essa teoria de que ela poderia usar a questão dos assédios, que o Roman enviava as fotos nudes, né, deles pra ela. Então, completamente correta a Jerry, colocando o Roman numa situação assim bem tensa, né? Realmente bem que ele merece estar passando. E depois, assim, sobre o Connor, vamos ver se no próximo episódio ele ganha essa eleição, né? O Willa não quis mudar para Umman como embaixadora, né? Dando os votos pro Mencken, lembrando que Mencken é o candidato apoiado pela Waystar, que é o candidato da extrema-direita, que foi endossado pelo Roman na última temporada, e provavelmente esse Mencken não vai vencer pelas pesquisas, né? Parece que o candidato dos democratas vai acabar levando. Mas será que se o Connor levar, né? Seria muito interessante ver o Connor presidente no final do Succession. Seria uma coisa que eu adoraria ver, porque seria muita ficção, ao mesmo tempo muita vida real, né? Eu acharia muito bacana ver isso acontecendo. Mas assim, eu adorei esse episódio, acho que teve coisas pra todos os núcleos, pra gente pensar sobre todos os personagens. E assim, que show! Shiv Roy e Tom Westbanks, alguma coisa assim, brilharam. Emmys para os dois, porque eles merecem. Então não esqueça de comentar aqui tudo que você achou sobre o episódio aqui na descrição, de se inscrever aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever, é isso, e você deveria estar maratonando. Tchau, tchau.